começar a transmissão. Vamos lá. Ela está aparecendo ali para vocês, né? Bem, vamos começar aqui. Nossa prova passada foi a prova do capítulo 2, que a gente basicamente tratou de equação do segundo grau ali, né? Equações de uma maneira geral e acabou caindo em equação do segundo grau. Antes da gente começar a estudar a parte de equação propriamente dita, começa um pouquinho de fatoração e polinômio e tal, para a gente voltar e lembrar como que a gente conseguiria quebrar uma equação de uma maneira mais fácil, fatorando ela para conseguir achar as raízes de uma maneira mais adequada. Então, toda essa parte inicial aqui de produto notável serve basicamente para vocês saberem fatorar as equações e conseguir achar as raízes de uma maneira mais fácil. Isso não fica tão evidente no começo, só vai aparecer mais lá para o final, quando a gente está resolvendo as raízes mesmo, mas é basicamente para chegar no caminho até lá. Beleza, então vamos aqui, ó. Produto notável, que é uma coisa que a gente viu no ano passado, qual que é o resultado de 5a mais 2b ao quadrado. A maioria do pessoal acertou aqui, de fato, que era 25a ao quadrado, mais 20ab mais 4b ao quadrado, que é uma coisa que a gente viu. É só fazer o chuveirinho, né? Abrir e fazer o chuveirinho, consegue chegar nesse resultado. A resposta que o pessoal mais costuma colocar, sem ser essa daqui, na verdade, é 25a ao quadrado mais 4b ao quadrado. Esquece esse termo aqui do meio, que é o 20ab, que mistura os dois termos, tá? Então tem que prestar bastante atenção. Não é só fazer o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo. Tem que fazer 2 vezes o primeiro pelo segundo aqui também, que é para chegar nesse termo aqui do meio. Beleza, vamos continuar aqui. A próxima, basicamente a mesma coisa, a única diferença é que tem uma diferença aqui no meio, coloca um sinal de negativo, e aí chega no resultado correto, também a maioria do pessoal acertou, que dá 49x ao quadrado, menos 42xy, mais 9y ao quadrado. Aí vamos para o próximo aqui. Aí tem mais um produto notável que é super simples, que é só a diferença, o produto da diferença pela soma, né? No caso, multiplica aqui o primeiro pelo primeiro, o segundo pelo segundo, e os termos que vão aparecer do meio aqui vão se anular, porque um tem mais e outro tem menos, e o resultado, de fato, vai ser 16x ao quadrado, menos 81. Também só um trabalhinho algébrico ali, bem simples, sem muita dificuldade. Essa daqui dá um pouquinho mais de trabalho, porque é aquele lance de fatoração com agrupamento. Esse eu vou fazer aqui no quadro bonitinho para vocês perceberem aqui como é que a gente faz essa fatoração. Lembrando que se alguém precisar falar alguma coisa, por favor, escreva no chat, porque eu não estou ouvindo, tá? Agora entrou o Giovanni e a Duda também, para todo mundo acompanhar. Ou pelo menos tentar entrar, eu não fez bip-bip. Professora, a Duda está tentando entrar. Eu não estou escutando o que você está falando. Eu estou vendo que tem ondinhas aqui, mas eu estou com um problema no fone e eu não estou escutando. Tá? Então eu vou repetir aqui. Não, eu já vi aqui, acho que eu já... Calma, Luísa, ela já entrou. Ela já está aqui na sala, inclusive, tá? Então, pessoal, aqui, tipo, deu um problema no meu fone, já troquei de fone 2 vezes aqui, a coisa do software, provavelmente, aqui da atualização do Firefox, que não está transmitindo áudio pro meu fone de ouvido. Troquei de fone, troquei de entrada, não deu nada. Então, se vocês precisarem falar comigo, sem letras garrafais, tá, Luiz? Podem escrever no chat que eu vou ficar olhando aqui de vez em quando, tá? Sim, eu troquei de navegador também. Vou ter que reiniciar o computador ali, fazer alguma atualização de kernel, alguma coisa. É o Linux, né? A vida acontece isso de vez em quando. Sim, mexi no mixer também. Já fiz tudo. Tô meia hora tentando arrumar e não deu certo. Mas tudo bem. A gente tá... O microfone tá funcionando e tá valendo. Eu não tô escutando o que vocês estão falando, mas vocês conseguem escutar o que eu tô falando, pelo menos.
Beleza? Então, se alguém precisar falar alguma coisa, por favor, escreva no chat, sem letras maiúsculas. Ok? Vamos lá. Continuando ali a próxima questão, tá? Janela para eu conseguir enxergar. Tá, eu vou pegar e vou escrever essa fatoração aqui do polinômio para entender como é que a gente faz essa fatoraçãozinha aqui. Deixa eu só copiar aqui no nosso quadro. Tá, aqui. 8x 8x menos 6a mais 16dx e menos 2d. Tá, olha só. Nesse caso aqui, ó, como a gente tem 4 elementos, e eu estou falando também que vai ser agrupamento, né? Porque está falando aqui do segundo caso é o agrupamento, eu vou ter que separar de 2 em 2. Então, eu tenho que ver o que tem em comum nos 2 primeiros termos, eu vou colocar aqui uma corzinha para ficar mais fácil da gente entender, e o que tem em comum no segundo termo, e eu vou colocar em evidência. No primeiro termo, a gente tem ali, ó, que os 2 números são múltiplos de 2 e também eles são múltiplos de A. Então, no caso, vai ficar 2A aqui em evidência, e eu tenho que pensar o quanto que eu vou multiplicar por 2A para virar 8AX. Vai ser 4x. Então, aqui nesse caso, 4x quando eu multiplico, vira aquele outro número ali, e menos que número que eu tenho que multiplicar aqui no nosso 2A para virar menos 6A, vai ser menos 3. Ok. Então, a próxima parte aqui vai ser entrar no próximo parênteses, e a gente percebe que os 2 números são múltiplos de 4, e também tem um Bzinho ali associado. Então, vai ser mais 4B, que vai colocar em evidência. Deixa eu colocar o parênteses ao contrário. E que número que eu preciso multiplicar aqui? O 4B para virar 16bx, vai ser 4x. Vai ser a mesma coisa que está aqui dentro do parênteses, se eu multiplico por menos 3 aqui, a mesma coisa. Então, repare o seguinte, ó, dentro do parênteses tem que ter a mesma coisa para a gente conseguir usar o agrupamento. Agora é só colocar esse parênteses aqui em evidência e depois colocar os outros dois num outro parênteses aqui diferente. Então, eu vou colocar o 4x menos 3 em evidência e colocar o 2a mais 4b aqui no outro parênteses. E pronto, a gente conseguiu ter essa fatoração. E, claro, como a gente sabe que é uma multiplicação tanto faz se esse fator estiver na frente ou o outro fator estiver na frente, continua sendo uma multiplicação. Então, a resposta correta vai ter um sinal de menos aqui na frente do 3 e os demais tudo positivo. Vamos ver se tem isso aqui. Isso, tem isso aqui. A maioria do pessoal respondeu de forma correta. E essa é a primeira resposta aqui em azulzinho. Beleza, essa aqui eu acho que era a mais complicada da prova, se bobeasse. Aí aqui colocar fator em evidência também, isso aqui é bem fácil, é só perceber que tem x ao quadrado nos dois, e que além do x ao quadrado, a gente tem também um 2 aqui, então era colocar 2x ao quadrado em evidência, e depois fazer uma multiplicação aqui bem simples. Então, Matheus, mas é que eu uso Linux. O painel de controle não funciona do mesmo jeito, sabe? Vamos continuando aqui. Próximo. Fator do polinômio aqui, ó. Ao fatorar o polinômio através do terceiro caso é aquela questão de a gente colocar os fatores em uma multiplicação ou de soma e produto, e no caso vai ser essa resposta aqui, que é x menos 2y e x mais 2y. Olha só, multiplicar isso aqui e conseguir voltar para esse polinômio, bem fácil também, a gente já fez bastante dessas questões. E essa daqui é as raízes dessa equação. Aqui já começa a entrar o lance da equação do segundo grau, porque quando a gente multiplica isso aqui, fica um polinômio do segundo grau, que consequentemente é uma equação do segundo grau. As duas raízes aqui, no caso, vão ser 6 e 8. A maioria do pessoal acertou, apesar de ter outras respostas aqui também bastante aparecendo. Teve alguém que colocou a equação, não entendeu que era para colocar a raiz, no caso, tá?
Então tem que tomar bastante cuidado. Eu estou pedindo a raiz e não a equação. A gente colocou a resposta no outros ali, a equação, não era bem isso. Tá? Se a gente multiplicar aqui, de fato, vai dar isso daqui, mas eu não perguntei isso aqui, eu perguntei quais são as raízes. Então a resposta era o 6 e o 8. Beleza. E aqui o produto notável era fazer essa potência aqui. Ah, mas como é que faz a potência desse número grandão? A gente quebra ele em dois números, como a soma de 10.000 mais 7. E esse exercício aqui é um exercício que aparece como sugestão lá no livro para vocês, para fazer uma usabilidade quando a gente vai multiplicar números muito grandes. Então, é um jeito da gente conseguir encarar isso aqui. Mas como é que faz esse troço aqui? Eu vou fazer para vocês, vai ficar mais fácil de entender. A maioria do pessoal acertou aqui, mas só vou mostrar para vocês como é que faz também. Então, ali, ó, era 10.007. Então, ó, a gente tem aqui, ó, 10.007. Opa, botei um zero a mais. 10.007 ao quadrado. O que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou quebrar isso aqui em 10.000 mais o 7 ao quadrado. E isso daqui, ó, é praticamente a mesma coisa que a gente viu quando a gente tem com um polinômio. A gente está fazendo um produto notável, no caso, né? Que é pegando dois números ou dois termos e elevando ao quadrado. Então, eu faço o quadrado do primeiro, o quadrado do segundo, e faço duas vezes o primeiro pelo segundo. Eu vou usar essa mesma tática aqui, mas com número. Mas por que eu vou fazer isso aqui? Ou quebrando o número. Quando a gente não tem calculadora, quando a gente não tem máquina para conseguir fazer multiplicações muito grandes, fazer esse tipo de processo pode ser realmente mais econômico em termos de conta, porque fazer as contas aqui das potências sem ter um número quebrado aqui, um número que está separado, no caso, cheio de dígitos que não são zero, demora mais. Então, quando a gente quebra assim, fica realmente mais rápido. Então, eu vou pegar aqui, ó, o que eu vou fazer ali, ó? O 10.000 ao quadrado é só multiplicar, é só pegar e dobrar essa quantidade de zeros. Então, eu tenho um número que vai ter 8 zeros. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou ter um 49 aqui no final, porque 7 vezes 7 vai dar 49. E aqui no meio a gente vai somar um termo que vai ser 2 vezes esse daqui por esse daqui. Então, eu vou fazer 7 vezes o 10.000 dá 70.000, e 70.000 vezes o 2 dá 140.000. Então, aqui no meio eu vou ter mais um termo que vai ser 140.000. Então, fazer essa soma aqui, ó, é muito mais rápido do que a gente fazer a multiplicação de 10.007 vezes 10.007, tá vendo? É mais barato em termos de conta do que a gente fazer isso. Claro, com uma calculadora, com um computador, é muito mais rápido digitar e sair o resultado. Mas quando a gente não tem esse tipo de recurso, ter essas artimanhas de conseguir resolver através de uma operação mais fácil, facilita bastante. Pode não parecer que um dia as pessoas precisaram desse cálculo com bastante agilidade, mas quando a calculadora era um objeto bem caro e não existiam smartphones e computadores, e isso não faz tanto tempo, tipo 50 anos atrás, realmente esse tipo de operação era mais interessante de ser aprendida do que uma operação de multiplicação. Então, aqui é só somar, no caso, os dígitos, né, que é bem fácil. Aqui, no caso, é só encaixar um dentro do outro. Então, eu vou começar aqui por 49. Aí, depois eu tenho mais 2 zeros. Depois eu tenho 14. E aqui eu tenho que entender quantos zeros eu tenho. Eu tenho 4, 8. Aqui eu já tenho 6 dígitos. Então, eu vou colocar mais 2 e 1. Então, esse aqui é o resultado. Ó. Opa, faltou um 4 aqui, tem errado. Aqui é um 4. Pronto, então a resposta aqui vai ser, contando aqui, vai dar 1.000.000, 100 milhões, 140.000 e 49. É até difícil de falar esse número, porque é um número que usualmente a gente não vai estar quase utilizando no dia a dia nas nossas coisas, né? A menos que eu seja o Elon Musk, seja muito rico e qualquer coisa assim. Beleza, vamos continuar aqui na próxima. Aqui na parte de equações vocês acertaram, aqui todo mundo acertou a questão de identificar os coeficientes. De fato, aqui o primeiro é 1, o segundo é menos 2, e o terceiro ali, no caso, C vai ser menos 63.
Aqui na hora de identificar esses coeficientes aqui, ó, tem que lembrar que o que está na frente do x vai ser o a, o que está na frente, aliás, do x ao quadrado vai ser o a, o que está na frente do x vai ser o b, e o termo independente vai ser o c, então a maioria do pessoal aqui conseguiu também acertar que o a vai ser 1 e o c vai ser menos 49. É importante lembrar aqui que o b vai ser 0, tá? Não é essa opção aqui, mas 0 é nada. 0 é nada, mas ele também conta como um número na hora que a gente vai colocar os coeficientes. Isso eu enfatizei bastante. Então, essa resposta de não ter o b, sempre vai ter o b, mesmo que ele seja 0. Tá? Ou o c também, sempre vai ter mesmo que seja 0. Então, na hora que a gente vai preencher os coeficientes, eles precisam aparecer. Até na hora que a gente vai usar o Bhaskara, também isso funciona da mesma maneira. Vamos para a próxima aqui, ó. Quais são as raízes dessa equação? Aí a maioria do pessoal, de fato, acertou, ou usava o Bhaskara, ou fazia fatoração disso aqui e conseguia chegar no resultado, mas o pessoal chegou aqui 9 e menos 7. Um outro jeito era vocês substituírem. Pega o número, substitui e vai ser raiz. Quando substituísse aqui, o 7 ia dar errado, e aí vocês iam perceber, opa, o menos 7 também cabe aqui, e aí vocês conseguiriam chegar na raiz. Aqui sobre o discriminante. Quem fez essa já poderia ter respondido essa próxima aqui sem precisar calcular o discriminante. Por quê? Porque a gente já calculou quando estava aqui. Ou então, se eu calculasse o discriminante, e eu ia perceber que o discriminante fosse maior do que 0, automaticamente teria que ter duas raízes. Então, automaticamente já eliminaria a questão que era apenas o 7 ou apenas o 9. Então, já teria o teste só nessas duas aqui, do 9 e menos 7 e 9 e 7. Tá? Então, aqui o discriminante é, de fato, maior do que 0 e vai ter duas raízes automaticamente. Tá? O marido pessoal também acertou. Aí aqui a gente também vai ter uma questão bem parecida, que é só calcular o discriminante. Aí a gente vai ver que o discriminante, isso aqui, vai ser maior do que 0, porque vai ter duas raízes, vai ser o 7 e o menos 7, então também é maior do que 0. O pessoal acertou. E as raízes aqui, de fato, são o 7 e o menos 7. Nessa questão aqui, que é aberta, tinha que construir as equações a partir das raízes, que era basicamente a mesma coisa que a gente fez aqui nesse exercício aqui, ó. Que ele dava a equação e vocês tinham que achar as raízes. Aqui é o contrário, eu dou as raízes e tenho que achar a equação, mas aí a gente percebe um padrão, olha só. É só pegar as raízes, trocar o sinal e fazer uma equação aqui, essa equação produto, tá? Então, eu vou pegar com os sinais trocados e fazer a equação produto. Então, era muito rápido, o pessoal sacou isso, as respostas, a maioria do pessoal ele que fez as respostas estavam corretas. Então, eu vou trocar o sinal disso aqui. Então, eu vou fazer uma coisa com mais 4 e menos 5. Então, eu vou escrever uma equação, tá assim, ó. X mais 4 e x menos 5, lembrando que a equação, então, tudo igual a 0, e quando eu fizer essa multiplicação aqui através da distributiva, eu vou conseguir chegar na equação de fato que precisa, tá? Se escrevesse assim, já estava valendo para mim, mas eu vou fazer aqui a distributiva só para saber qual é essa equação, tá? Essa aqui por essa aqui por essa, então vai ficar x ao quadrado, x, 4x mais 4x menos 5x e menos 20 igual a 0. E aí, quando a gente simplifica essa equação aqui, a gente vai conseguir ter x ao quadrado menos x menos 20 igual a 0. Tá? E aí, fechou. Esse aqui é o resultado, um resultado possível. Essa era a única resposta que tinha para essa equação? Não. Se eu multiplicar essa equação aqui por 2, por 3, por 5, por 9, por qualquer número que não seja o 0, também as raízes vão se manter, tá? Eu vou pegar e vou fazer isso, então, para a próxima equação aqui. Tinha que ser dado duas respostas. Na outra era com 8 e menos 3. Então, a gente faz assim, ó. X menos 8 e x mais 3 igual a 0. E aí, se eu multiplico aqui, vai ser a mesma ideia. Então, vai ficar x ao quadrado menos 8x mais 3x menos 24 igual a 0. Então, vai ficar x ao quadrado menos 5x menos 24 igual a 0.
Então, fechou. Então, essa daqui também é uma equação possível para a resposta da nossa questão ali. E se eu multiplicar de novo essa equação por qualquer coisa, a mesma ideia também vai continuar sendo uma resposta possível para aquela questão. E esse capítulo mais ou menos acabou, tá? Tipo, a gente vai acabar voltando para ele de novo quando a gente estiver olhando a ideia de função, e a gente vai acabar passando por um pouquinho de equação do segundo grau em outros momentos, mas é basicamente isso, é saber usar o Bhaskara, é entender o que é raiz, é entender o que são os coeficientes, e é tranquilo. Beleza. Alguém tem alguma pergunta ali ainda sobre essa parte do capítulo, sobre a prova? A correção, a maioria do pessoal foi bem também, tá? Como é que foi o lance de fazer a prova durante a aula? Foi tranquilo para vocês? Lembrando que eu não estou escutando, e no caso vocês precisam escrever ali se tiver alguma coisa para acrescentar. Eu não gostei, foi um pouco tempo, podia ter sido mais tempo. Podem falar alguma coisa ali, escrever, por favor. Foi tranquilo? Então escreve, tranquilo. Beleza, então. Então vamos continuar aqui, pessoal. Aqui, a gente vai abrir o livro. A gente estava vendo no próximo capítulo aqui, que é o capítulo de proporcionalidade, eu já falei para vocês, dei um grande spoiler do que era essa parte de proporcionalidade. É basicamente o lance da regra de 3. A gente já viu um pouquinho de proporção, viu um pouquinho de razão. A gente estava fazendo na última aula a página 84, e também a gente já foi um pouquinho lá para a página 86, que eu também já tinha explicado o lance de... Deixa eu até voltar aqui no nosso quadrinho. Que era o lance de aqui do mapa, de quando cresce, e como é que faz as escalas e tal, que é um lance que é bem usado no dia a dia, mas que a gente nem acaba olhando muito na escola, mas que é bem simples de entender, porque a ideia é que a gente tem uma escala e que a partir dessa escala a gente consegue construir qualquer coisa dentro dessas proporções. Eu tenho um desenho para fazer e eu tenho que manter aquela proporção, então eu vou usar uma escala até para não deformar o desenho, para não deformar a figura que a gente está fazendo. Então, tá. Como a gente já... Como eu fiquei corrigindo aqui a prova, já foi meia hora da aula, se eu ficar corrigindo mais exercícios aqui que a gente fez da aula passada, vocês vão acabar dormindo desse lado, né? Então eu vou fazer o seguinte, em vez de corrigir aqueles exercícios, a gente vai tocar um pouquinho para frente para explicar uma coisa diferente, vocês poderem fazer também um pouquinho de exercício, tá? Então vamos pegar aqui essa parte de proporcionalidade do π, também é tranquilo, porque a gente já viu isso no ano passado, tem a calcular qual é o diâmetro, a proporcionalidade, tem a circunferência em relação ao raio, isso aqui sempre vai ser a mesma proporção, porque a gente sabe que o raio é sempre proporcional ali à circunferência, né? E a gente vai entrar numa coisa que é mais interessante, que é o lance da proporcionalidade que existem em alguns triângulos. Essa ideia que vai aparecer aqui para vocês vai ser uma sementinha para falar de uma coisa que é um assunto que é totalmente diferente do que vocês já tinham visto, chamado trigonometria. O que significa trigonometria? Significa o estudo das proporções dos triângulos a partir dos ângulos. Então, os tamanhos dos lados dos ângulos vão depender, sim, da questão do quanto ele está aberto aqui. No caso do ângulo, se ele é maior, se ele é um ângulo menor, se aqui tem um ângulo de 90. Então, isso vai ter uma relação direta com proporcionalidade. Então, a gente vai estudar a trigonometria, que é um capítulo todo mais ali para frente, mas aqui a gente já consegue ter uma ideia um pouquinho sobre o que é a trigonometria, tá? Então, a ideia principal da trigonometria é a proporcionalidade entre os lados dos ângulos, aliás, entre os lados do triângulo e os ângulos dele. Mas, assim, tem um caso específico que a gente vai entender de uma maneira bem simples. Vamos supor que eu tivesse um triângulo retângulo, reparem uma coisa bem importante, que é triângulo retângulo. Então, ele tem um ângulo reto, tá? Ele não precisava estar aqui, ele poderia estar de cabeça para baixo, esse triângulo, mas ele tem um ângulo reto. E aí a gente tem nomes especiais
associados a um triângulo retângulo. Quais são esses nomes especiais? O ângulo, aliás, o lado que é oposto ao ângulo, no caso, ao ângulo reto, que é esse carinha aqui, ó. Opa, usei a cor que eu não queria. Ou apagar. Vamos lá, deixa eu colocar aqui uma outra corzinha. Esse lado aqui, ó, que é o oposto, tá vendo? Que ele não é as perninhas, ele não tá tocando aqui o ângulo reto, ele vai ser chamado de hipotenusa. Por que é hipotenusa? Porque é o maior lado do triângulo retângulo, tá? Esse é o nome que a gente dá, esse nome é grego, está relacionado depois com a questão dos catetos. Os catetos vão ser essas duas perninhas aqui que a gente tem associados aos nossos ângulos, ao nosso ângulo reto, tá? Então, esses dois carinhas aqui, ó, esse daqui e esse daqui, são os catetos, porque eles estão grudados ao ângulo reto. Pense nele como as perninhas, tá? Aqui a gente tem o ângulo reto, essa aqui são as duas perninhas do triângulo, e essa daqui vai ser a nossa base. Apesar de que ela não está para baixo, mas é como se ela fosse a nossa base, que é o lado maior que a gente tem, tá? Então, a ideia é que a gente vai falar cateto para aquelas perninhas, e o lado maior do triângulo vai ser a nossa hipotenusa. Vai ter uma relação especial, que é o seguinte, ó. Se eu tiver um ângulo aqui, ó, de 30 graus, o lado que é oposto a ele, no caso, o lado oposto é sempre essa ideia aqui, ó. Oposto, tá vendo? Ele tá como se olhando, é o olhinho que enxerga esse lado aqui, ó. O lado oposto, ele vai ser metade do tamanho da nossa hipotenusa. Então, vamos supor aqui, ó, se eu tenho uma hipotenusa que mede 300 metros aqui, se esse tamanho aqui é metade de 300 metros, vai ser 150 metros. Tá vendo? Aqui é ângulo, aqui eu tô falando de metro, tá? Então, vai ter essa relação especial em todo o triângulo, que ele é retângulo e tem um ângulo de 30 graus, tá? Então, no ângulo que tem 30 graus, o lado oposto a ele vai ser metade da hipotenusa. Pode parecer um negócio bobo, mas é só essa regrinha? Por enquanto vai ser só essa regrinha. Por quê? Vamos pegar um outro triângulo, então eu tenho um outro triângulo nas mesmas condições aqui, ó. Tem um triângulo retângulo, aqui vamos supor que eu tenho 100 centímetros, que vai ser o nosso 1 metro, e aqui eu tivesse um ângulo de 30 graus, e perguntasse para vocês aqui, ó, qual que é o valor do X aqui? Seria muito fácil de vocês responder, porque eu acabei de falar para vocês que esse cara aqui é metade, então é só pensar, eu quero saber a metade de 100 centímetros, vai ser 100 centímetros. Se vocês olharem essas questões aqui, inclusive aparece muito em vestibular, aparece muito em questão do IFSC, parece um negócio assim extremamente absurdo, trigonometria, e seno, e cosseno, e tangente, é um monte de nome diferente para aplicar uma regrinha tão simples. Nesse caso aqui vai ser a regra em que o lado de um triângulo retângulo que tem um ângulo de 30 graus vai ser metade da nossa hipotenusa. Então, é uma coisa extremamente simples, que dá para entender. Tá, é só essa regrinha? Sim, é só essa regrinha. E é muito simples e parece que é um negócio absurdo, assim, que, nossa, é um negócio muito difícil, é um nome, um palavrão ali, trigonometria, hipotenusa, cateto, seno e cosseno, mas é uma ideia bem simples, tá vendo? É só pegar metade do tamanho aqui da nossa hipotenusa. A hipotenusa vai ser sempre o maior lado do triângulo, e esse maior lado é sempre oposto, aqui no caso, ao nosso ângulo reto. Então, se vocês olharem aqui os exercícios que vão aparecer logo em seguida, são extremamente bobos. Olha só, aqui é o exercício 27. Qual que é o tamanho, qual é a altura que o avião está do chão? 2.500 metros. Por quê? Porque é metade da nossa hipotenusa. Bem fácil, tá vendo? Aqui, ó, exercício 28. Claro, aqui vai ser um probleminha um pouquinho diferente, vai ter que envolver talvez um Bhaskara, porque né, vai cair numa equação aqui, a gente acha, esse tamanho aqui é X, esse daqui é tal, e aí tem que achar a área, depois calcula isso, calcula aquilo. Então, esse cara aqui vai ser metade desse, usa uma proporcionalidade, chega no resultado. Que envolveu uma equação, mas é a mesma ideia que está aqui em cima. Questão 29, ó. Questão 29.
Essa daqui também é fácil. Ó, vamos supor, eu quero saber qual é a corda que está aqui desse lado. Ah, quero calcular essa corda que vai daqui da árvore até lá em cima. Se aqui é 50, poxa, aqui é 60, mas a gente não estava calculando antes com 60, estava calculando com 30. Aí tem que pensar um pouquinho. Opa, um triângulo é formado por 180 graus. Se aqui embaixo, no pé aqui da montanha, tem 90, esse cara aqui tem 60, lá em cima só pode ser 30. Então, olha só, 30, aqui embaixo é 50, automaticamente essa corda lá de cima até aqui embaixo, no pé da árvore, vai ser de 100 metros. Então, um exercício extremamente fácil, tá vendo? Não tem grande complexidade, era só interpretar que o ângulo de 30 está aqui em cima e não está aqui embaixo, porque aqui é 60. E aí, se a gente vai completar ali o nosso triângulo com essa conta aqui, a gente tem que botar o 60 aqui em cima e o 30 fica aqui embaixo. Tá vendo? É um negócio extremamente simples, tá? Então, eu quero que vocês façam então, esses exercíciozinhos aqui rapidinho, da página 88. Vamos trabalhar aqui um pouquinho, depois a gente corrige, tá? Comecem a fazer agora. A gente ainda tem 10 minutinhos, dá para fazer todos eles. Qualquer pergunta que tiver, por favor, use o chat, tá? Não esqueçam que eu estou sem áudio. Isso, página 88 lá. Põe. Giovanni entrou e saiu, tipo, pum, pum. Testando. Eu acho que agora eu tenho áudio. Alguém liga o áudio e fala um teste som. Teste, som. Valeu, aqui consegui escutar. Eu acho que ele pegou o fone, o microfone do meu microfone, meu cabo de áudio e pegou o fone som, tá mandando som pro outro fone. Então, tá todo enrolado aqui, tá perdido. É pior que eu. Valeu aí. Agora temos áudio, se precisar falar, eu acho que eu consigo escutar.
Uma outra coisa, para essa semana eu não coloquei nenhuma atividade para vocês, porque eu imagino que tem muitas atividades de outras disciplinas e tal. E aí, para a semana que vem, a gente provavelmente vai fazer uma atividade ou uma prova dessa parte já do conteúdo, mas aí a gente vai ter ainda mais 2 aulas para explicar mais um pouquinho, para revisar essa parte ali, mas, de certo modo, não tem nenhuma novidade para vocês, regra de 3 e proporção e razão, que foram coisas que a gente já viu também nos outros anos, né? Sim, Luísa, prova. Mas é uma prova super difícil, como a gente já fez as outras. Fica muito difícil de perguntar coisas sobre regra de 3, porque é muito complicado. Vocês têm um medo da palavra prova que, olha... Então vamos lá, deixa eu corrigir essa 28 aqui, porque as outras duas eu já fiz, né? Vamos fazer essas duas aqui então rapidinho. Tá, vou lá pra cá. Então, vamos repetir esse desenho aqui pra gente. Deixa eu apagar esses dois aqui. E também. Tá. Primeiro eu vou fazer o desenho aqui. Então a gente tem um retângulo e tem um triângulo. Tá. Então aqui a gente tem um retângulo. Finge que é um retângulo, por favor. Aqui a gente tem mais um triângulo. Aí a gente tem ali embaixo x. Aqui é x mais 2. E aqui desse lado, x menos 4. X menos 4. Ficou horrível. Ok, x menos 4 desse lado. E ele pergunta o que aqui pra gente, ó. São dados em metros, determine a medida do perímetro e a medida da área da região A, B, C, D. Reparem o seguinte, não tem nenhum número aqui aparecendo, mas a gente vai conseguir achar a área disso aqui e chegar nos resultados que a gente precisa. Por quê? Porque, olha só, primeiro, aqui ó, está o nosso ângulo de 30 graus, tá? Porque se aqui está o 60, aqui obrigatoriamente tem que estar o 30. Como isso aqui é um retângulo, esse lado aqui é a mesma coisa do que esse lado. E esse cara aqui é o dobro disso daqui. Então, a gente vai resolver uma equação dizendo x mais 2 é igual a 2 vezes isso daqui. Então, eu vou escrever, tá vendo isso aqui, ó? X mais 2 é 2 vezes isso daqui. Então, ó, x mais 2 é igual a 2 vezes o x menos 4. Aí a gente aplica um chuveirinho aqui e já resolve bem fácil. Tá, deixa eu copiar essa equação aqui para o próximo frame. X mais 2 é igual a 2 vezes x menos 4. Quando faz o chuveirinho, vai ficar x mais 2 igual a 2x menos 8. Esse 8 pulou para cá, esse x pulou para cá, então vai ficar 10 igual a x. O x é igual a 10. A partir disso daqui, a gente consegue resolver todas as outras coisas muito mais rápido. Por quê? Porque aí eu vou substituir e chegar nos resultados que me interessam aqui, tá vendo? Então, eu vou pegar, aqui eu sei que o x é 10, então aqui em cima eu sei que é 12. Aqui do lado eu sei que é 10 menos 6, aqui vai ficar, aliás, 10 menos 4 vai ficar 6, aqui vai ficar 10. Eu vou colocar os números aqui para ficar mais fácil. Ó. Aqui é 10, aqui é 10, aqui é 6. Até colocar de outra cor para a gente não se confundir com os números que já estavam aqui. Ó, aqui é 10, aqui é 10, aqui é 6, aqui é 12. E ele está perguntando o quê? Ele está querendo calcular o perímetro e a área do ABCD. Ele quer só esse carinha aqui, o ABCD. Então, é só o nosso retângulo. Então, a área do retângulo vai ser 10 vezes o 6, então vai ser 60
centímetros, então a nossa área aqui, eu já vou escrever, ó, área igual 60 centímetros quadrados, e o nosso perímetro vai ser, quanto que aqui? Vai ser 10, 10, 6 e 6, então aqui dá 12, 32. Então, o nosso perímetro é 32. Perímetro, 32 centímetros. E pronto, acabou essa questão e também acabou a nossa aula. Recados finais, tá? Então, a gente não tem, por enquanto, nenhuma atividade. Para a próxima aula, a gente vai corrigir aquelas páginas que ficaram passadas ali para trás e a gente já vai fazer uma revisãozinha até essa parte aqui dos nossos triângulos, tá? Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula.